Olá! Continuando a nossa conversa, o nosso assunto, karmas e dharmas e resgate. De repente você vai falar de novo com esse assunto, macetando? Para que você entenda bem o que é isso, o que é um karma, o que é um dharma e o resgate. É isso que importa para a gente nessa vida. Eu vou citar dois casos de karma e dharma com referência a resgate para que você entenda melhor. Há algum tempo na clínica me procurou uma jovem senhora que já tinha ido em vários outros profissionais e ninguém conseguiu achar o fio da meada. Aí eu fiz a anamnese, conversamos e tal. A situação era assim, uma mãe com alguns filhos e com um filho de, na época, 6 anos, com uma deficiência mental. Uma criança, assim, aparentemente normal até, né? Dentro da situação. Essa criança era tranquila com todo mundo, com os irmãos, com pessoas que chegavam. Quando a mãe chegava perto, ele se tornava agressivo, irado. Ele tinha, assim, uma vontade de arranhar, de morder. E a mãe, por conseguinte, também tinha aversão ao filho. Tinha aversão, ela tinha até nojo dele, né? Raiva. E ela não conseguia entender. Ela era uma pessoa boa. Não é porque o filho tinha aquela dificuldade que ela ia deixar o filho jogado. Não, ela era dedicada. Mas ela tinha uma aversão, uma coisa inexplicável. E era mútuo, era mútuo. Aí ela veio até mim, contou a situação toda e fomos buscar, ou entender o porquê, né? Aí eu sugeri para ela fazermos terapia de vidas passadas. Eu expliquei o que era e ela concordou. Bom, para resumir, ela entrou em estado regressivo e foi ver o que tinha acontecido. Nós fomos ver. Numa vida antecessora, este filho era irmão dela. Eles eram irmãos com idade muito semelhantes, né? Em um lugar onde os homens têm primazia, né, sobre as mulheres. Então a mulher era... o irmão podia bater na irmã, podia bater de chicote, mandar, ordenar, era tudo normal. Neste caso em especial, este irmão, além de maltratar, de bater, de tudo, xingar, dizer tudo quanto era tipo de palavrão, ele estuprava essa irmã com frequência e com violência, né? Então não era assim, dois irmãos que se gostam e tem alguma relação, né? Ele era com violência, sempre com violência, sempre, sempre. E isso foi durante muito tempo, durante muito tempo. Até que um dia, ela, cansada disso tudo, num ato de desespero até, ela colocou veneno na comida do irmão. E esse irmão veio a morrer, a falecer. Mas não assim rápido, ele demorou muito para morrer, com dores, com desespero, ele, sabe, ele tinha alucinações, então ele ficou desesperado e morreu. Tá. Essa irmã, por conseguinte, cometeu suicídio. Ela não aguentou a situação e cometeu suicídio. Tudo bem. Nessa vida vieram como mãe e filho para fazer esse resgate. Aí a gente entende o porquê da aversão dos dois. Esse irmão, talvez até lá no inconsciente, né, lembrando disso ou sentindo isso, ele tentava agredir, como se fosse a irmã ainda, né? Agredir, arranhar, morder. Mas como ele tinha uma deficiência mental, ele não conseguia se expressar, não conseguia falar direito. Esta mãe, por conseguinte, sentia a mesma coisa. Então, aquela coisa da sensação, que nós vamos falar depois sobre almas gêmeas, para que você entenda bem por que a gente sente algo pela outra pessoa. É aquela coisa de sentir, de repente sente. E era mútua essa aversão. Aí ela entendeu o porquê da aversão daquela criança, porque era o espírito, né? Então ela sentia essa aversão, esse ódio todo. Desse momento em diante, nós trabalhamos o resgate. E ela, mãe desse menino agora, né, cumprindo sua missão, seu resgate. E ela entrou nesse entendimento. E aquela mágoa, aquela dor, aquele rancor, aquela coisa toda se diluiu, simplesmente sumiu. E ela começou a ver a criança como filho.
Aí, sugestão dada, ela foi até em casa, pegou o menino, colocou sentado em um lugar, né, deitado, apoiado, e começou a conversar com ele, né? Nós orientamos como falar e ela foi conversar com o menino e pediu perdão para ele. Perdão de fato, né? Foi lá, não é aqui. Então ela conseguiu pedir perdão para ele por ter feito o que ela fez, né? E que perdoava ele por tudo que ele fez para ela. Perdoava de coração, né? Ela entende que lá foi lá, era uma história, era uma vida, era uma região, era uma cultura, né? E nessa vida ela não podia continuar com aquilo, né? Não tinha como. A partir desse dia, o menino ficava olhando para ela, ficou olhando para ela e começou a ficar mais calmo com ela, sem medicamento, sem nada. Então, o inconsciente dele, o espírito dele compreendeu a situação também. Ela explicou tudo, falou durante muito tempo que nós orientamos. E aquilo se diluiu. Então, nesse momento, houve o resgate dos dois. E até onde eu estive por perto deles, a vida deles estava tranquila. Né? O menino continuou com a deficiência dele, indo para a escola especial e tal, mas uma situação que ninguém entendia. Como que de repente, de um dia para o outro, ele mudou a convivência com ela e ela com ele. Então é assim, esse nosso mundo, ele é muito vasto, ele é muito complexo e muito interessante. E tudo é possível a partir disso. Então esse é um caso de resgate de um karma, né, que eles vieram para cumprir. O outro caso, também acontecido há um tempo atrás, um rapaz, um jovem senhor me procurou com problemas também com o irmão, né, ódio mortal do irmão, os dois se odiavam. Só que esse rapaz que me procurou, bonito, né, fisicamente assim, muito bonito, um homem muito bonito, muito rico, né, formado em direito, formado em arquitetura e a vida vazia. E também não entendia por quê, e não entendia o porquê o ódio do irmão, né, foram criados na mesma família, pais bons, né, tudo estruturado, mas ele e o irmão só faltavam, como se diz, se matar, né? E não entendia. Também procurou aqui, lá, veio até mim e eu falei, sugeri, né, fazermos terapia de vidas passadas. Tudo bem, tudo bem. Começamos a trabalhar, entramos em regressão, tal. Bom, numa outra vida, esse é um caso de Dharma, né? Por que ele nasceu bonito, rico, saudável, numa família estruturada? Então é um caso de Dharma. Numa outra vida, ele tinha uma vida muito complexa, muito complicada, de pobreza, de dificuldades e tudo. Então nessa ele veio, né, porque lá ele fez a coisa bem feita, ele veio com esse Dharma. Porém, sempre tem um resgatezinho, né, pelo meio. Ele morava numa vila, né, numa cidadezinha pequena, e ele era meio médico, meio curandeiro, né, porque não tinha medicina exata naquela época. Esse que é irmão era cobrador de impostos, era um soldado cobrador de impostos, né? Então, com o passar do tempo, lá, este irmão dele, que era o soldado cobrador de impostos, foi até os lugares certos e denunciou ele por bruxaria, por isso, aquilo. Mandaram prender e ele foi, prendeu, né, esse curandeiro, prendeu, maltratou, fez tortura, tal, tudo que podia e não podia. E acabou morrendo queimado, sei lá, né? Morreu. Eu digo sei lá porque nós não vimos o final da morte, né? Só vimos a morte. Agora, este moço nasceu com o Dharma. Então, como ele fazia e continuou sempre fazendo coisas boas, mas não tinha dinheiro, não tinha condições, ele nasceu com todas as condições para fazer aquilo que ele gostava. E nessa vida ele veio assim, bem. Mas o irmão veio junto. Esse irmão que era o cobrador de impostos, veio com ele. Este moço relatou que a vida dele era muito vazia, muito sem objetivo. Ele fez 2 faculdades, ia fazer mais uma, mas era muito vazia. E um dia ele decidiu ter filhos. Falou, vou casar, ter filhos, que daí eu tenho algo para fazer na vida.
Aí achou uma moça, né? Casou com ela e não conseguiam ter filhos. Foram fazer exames e ele era infértil. E a moça, como queria muito ter filhos, né, não adiantava fazer inseminação, que não tinha como, né? Banco de esperma ele não queria, ele falou: quero o meu filho. Aí ela sugeriu adotar: não, eu quero o meu, ou então não quero. E o casamento ficou deteriorado porque não era um casamento de amor, era um casamento mais por interesses, né? E se rompeu, lógico. E a vida dele ficou mais vazia ainda. Veio até mim e fomos entender os porquês disso. Porque nessa vida ele deveria dar continuidade ao que ele começou lá, ao que ele estava fazendo bem. Depois de um certo trabalho, ele conseguiu trazer o irmão até mim. O irmão veio reticente e tal, mas com bom jeito, com bom tato, eu consegui fazer um trabalho com esse irmão também. E de repente, né, em conjunto, um pediu perdão para o outro, pediu perdão por tudo. Esse irmão, que era o cobrador de impostos, recebeu um pedido de perdão e falou: mas eu te maltratei, eu te denunciei, eu te matei, e você vem pedir perdão para mim? Ele falou: porque eu te fiz muito mal, muito, muito mal. Agora eu entendo. Anos de convivência lá, você em sofrimento, porque você, onde passava, as pessoas cuspiam, xingavam, jogavam pedra, né? Ninguém gosta de cobrador de impostos, né? Soldado ainda. Então, você tinha inveja da minha situação, que todo mundo ria, brincava, conversava, me procurava, e isso te consumia, isso te destruía. Então, eu te fiz mal, eu não sabia, mas eu te fiz muito, muito mal. Você sofreu muito. Eu estava bem, tranquilo, andando, e você em sofrimento, em agonia, por querer ser algo que você não tinha como. Então, nessa vida, nós viemos juntos. E agora nós podemos fazer uma diferença, uma vida agora juntos. Então, quando eu tenho o entendimento do porquê, existe o resgate. Então, esse é o resgate. E esse irmão, de repente, diluiu aquela raiva que ele tinha do outro, aquele ciúme, aquela inveja do outro. Porque às vezes a gente maltrata, destrói até uma pessoa sem querer, pelo simples fato de existir. Que é muito comum as pessoas virem e falar: eu não tenho nada para ter inveja de mim. Tem, sempre tem. Sempre tem algo que a gente tem que pensar. Então são dois casos que eu relatei, e eu vou falar mais sobre muita coisa, porque o assunto é muito longo, de resgate. Nós vamos falar mais sobre resgate, como que se processa, por que acontece, como que a gente tem que fazer, como nós devemos proceder para fazer um resgate. É aquilo que eu falei antes. A gente traz algo e aqui nós temos uma missão, temos um trabalho. E se a gente não faz, a gente já tem duas coisas para fazer para frente. Então vamos fazer o que temos que fazer. Buscar entendimento. Então não é pura e simplesmente uma situação chata, né, ruim, que você tem que levar ferro e fogo. Não tem que. Tem que buscar o entendimento do porquê. Porque aí acontece o resgate. Então, nós trabalhamos às vezes semanas, meses até, mas quando acontece o entendimento, o resgate é instantâneo. A gente não tem que trabalhar 2 anos num resgate. O resgate acontece, o resgate é isso, é o entendimento, a compreensão, a compaixão pelo outro e por si mesmo. É o perdão, como nós já falamos também. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre resgates e vou entrar mais no assunto de almas gêmeas, que eu tenho certeza muita gente tem curiosidade e acha que é só o lúdico, né? Os dois se encontraram, vão viver felizes para sempre, mas não é bem assim. Curta, compartilhe, dê o joinha, aperta o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, pessoal.